Olá, tudo bem? A partir de agora, você assiste ao programa Câmara em Debate aqui na TV Câmara de Mogi das Cruzes. Neste espaço, nós tratamos de temas que fazem parte do dia a dia da população, contando com a presença de vereadores, de representantes do poder público e também da sociedade civil. O tema de hoje é saúde mental. Vamos falar de depressão, suicídio e outros problemas que preocupam a população. Para falar desse tema tão importante para a saúde pública de Mogi das Cruzes, recebemos no Câmara em Debate de hoje o vereador Jean Lopes e também o médico psiquiatra José Luiz de Oliveira. Muito obrigada pela presença. Vereador, vamos começar falando um pouco do papel do poder público, né? Questão de saúde mental, depressão, que a gente vê que tem aumentado tanto na sociedade. Como que o poder público consegue ajudar, estar ali presente? Esse é um dos desafios, né? Que, no caso, o gestor público tem que ter em mente. É uma área bastante, na minha visão, a gente tem acompanhado alguns casos, tanto pela TV e até próximo a nós mesmos, de situações difíceis. Aí é onde entra o poder público. Como abordar. A prevenção é o melhor norte, na minha opinião, doutor, em relação a essa questão do suicídio. Tem aí também a depressão, uma coisa leva a outra, né? Então essas coisas o poder público tem que ter claro. E mais que isso, o que ele tem que fazer? A sua rede de saúde, por exemplo, todo esse sistema tem que estar interligado, ele tem que ter conhecimento técnico, capacidade. Os médicos, por exemplo, eles devem ser treinados, né, ou capacitados para uma melhor abordagem desse paciente que chega numa situação assim de, podemos dizer, emergencial, né? Não sei se é urgente ou emergente, mas é importante que o poder público tenha norte nessa questão, no caso da prevenção. E aí, o melhor é ele ter especialista na sua rede, que é a contratação dos médicos, psiquiatra formado, preparado, pronto para atender essa comunidade, esse paciente, essa situação que acaba chegando, né, ou num posto de saúde, ou num hospital, ou mesmo até na sua própria residência. Doutor José Luiz, como a gente identifica, né, essa questão da depressão, a possibilidade aí de um suicídio? É muito uma questão delicada, né? Tem que ser um especialista. Primeiro, o que eu noto é que o que se tem de conceito, mesmo quando você fala em doença mental e depressão, você faz uma dicotomia, quando tudo é uma coisa só. Não é? Por quê? Porque está muito arraigado essa história do senso comum em relação a doenças mentais. Existe muito mais mitos, muito mais senso comum do que dado científico mesmo para tratar essas situações. Quando se fala da urgência, da emergência, isso existe em qualquer patologia que nos assola. Mas em psiquiatria, isso é muito mais relevante, porque as pessoas não estão acostumadas a lidar com isso. Se lida com a morte de um indivíduo que foi baleado, de um indivíduo que teve um infarto, mas lidar com alguma coisa relacionada, por exemplo, com suicídio ou com um surto psicótico, cria por parte do médico uma certa resistência pelo próprio desconhecimento e pelos próprios mitos que existem em relação a isso. Hoje em dia, doutora, a gente fala mais sobre suicídio. Antigamente não se falava tanto. O senhor acha que é importante falar para as pessoas conhecerem, né, o que leva a isso? Qual que é a sua opinião? Não, eu acho que não tem de lidar só com o que é suicídio, porque o suicídio é apenas a ponta de um iceberg, porque existe toda uma estrutura que faz com que o indivíduo chegue naquela situação. Não é porque brigou com a mãe, brigou com o pai, ou tem alguma dificuldade em relação com a economia, ou alguma relação de trabalho, que vai fazer com que o indivíduo se chegue ao êxito letal. Existe toda uma situação anterior que o predispõe para aquelas situações. Vereador, a gente vê falar mais sobre suicídio, né? Uma preocupação da sociedade. É bom que a gente entenda como que funciona, né? Por exemplo, a Câmara Municipal, eles têm, nós ali, o Poder Legislativo, temos tomado algumas medidas, que são leis. Por exemplo, o Setembro Amarelo,
que especifica diretamente sobre essa campanha, sobre a alerta, né? Então, essa é uma política pública do ponto de vista de campanhas. Então, passou pelo Poder Legislativo para fazer isso. Agora, tem outros mecanismos, você falou, olha, a importância disso, alguns equipamentos públicos, eles também podem ser utilizados também, né? Muita gente não conhece, famílias, às vezes não sabe quais são os serviços que são ofertados pela rede pública municipal do ponto de vista do pronto atendimento, né? Nós temos o CAPS AD, nós temos o CAPS 1, 2 e 3 aqui no nosso município, mas eles são insuficientes para atender uma demanda que é um pouquinho grande aqui, né? Está aqui o próprio doutor José Luiz aqui, deve saber qual que é o percentual de pessoas, né, que está todo dia com esse tipo de enfermidade, né? No caso, por exemplo, questão psicótica, ou o cara chegar numa depressão. Qual causa levou ele a fazer isso? Eu acho que precisa ser investigado. Na minha opinião, o poder público também tem que ter, além desses mecanismos do acolhimento, que eu já falei aqui, dos CAPS 1 e 2, o CAPS AD, que é importante instrumento para identificar e curar essa pessoa, o poder público precisa investigar para não chegar nesse ponto já de desespero, né? Digamos assim, um suicídio, por exemplo, já, poxa, por que chegou a tal ponto, né? Às vezes você vai num velório, olha, fulano, puxa, se matou. Por quê? Qual causa? Como que a gente lida com isso, né? Então, a sociedade precisa entender esse aspecto e o gestor público precisa ter mais carinho, mais atenção nessa situação. Doutor, a gente pode dizer que existe uma faixa etária que tem mais probabilidade ou não existe isso? Não, existe. A maior causa, a segunda causa de mortes no mundo é suicídio em jovens, entre 15 e 29 anos. É a maior causa do que acidente de trânsito, que é a causa que mais mata pessoas jovens, né? Mas a segunda causa é o trânsito, a primeira é o suicídio. E por que o senhor acredita nessa faixa etária? O que o senhor... Então, é isso que eu gostaria de explicar mais detalhadamente. Existem alguns mitos em relação às doenças mentais. Por exemplo, quando se fala dos países nórdicos, se atribui que esses países têm alto número de suicídios porque é um país que funciona bem. Um país que as coisas estão no horário, os serviços públicos são excelentes, ninguém tem dificuldade, então faz com que a vida fique tediosa e eles acabam se matando. Não é verdade. E também que não é verdade que eles também se matam porque não tem sol o ano inteiro. Isso ocorre porque existe uma prevalência genética nessas populações. Então, a taxa de suicídio vai ser maior porque existe essa característica genética. Para você ter uma ideia, foi feito foi publicado um trabalho em 2018 que envolveu 3 universidades da Inglaterra, do King College, a Faculdade de Medicina da Carolina do Norte e de Queensland, da Austrália. Com 200 cientistas trabalhando juntos, eles examinaram 135 mil pessoas e 340 mil controles. E identificaram nesses indivíduos 44 genes que são responsáveis pela doença depressiva. Doença depressiva não é tristeza, não é choro fácil, porque existem várias outras condições que levam a essa condição de tristeza e choro fácil, porque todo mundo coloca essa situação como sendo depressão. Brigou com o namorado, começou a chorar, está deprimido. Vai no médico, recebe um antidepressivo e está tudo bem. Não está tudo bem, porque isso não está certo. Porque o indivíduo precisa aprender a passar por isso. Agora, se tem 44 genes envolvidos, é uma doença genética. Como que se lida com isso? Os novos tratamentos vão se direcionar
para resolver essas questões e sendo tratamentos gênicos, tratar a expressão dos genes que leva a essa doença. Só queria lembrar o seguinte, doença depressiva é depressão maior, depressão permanente, transtorno disfórico pré-menstrual e transtorno disruptivo das emoções ou do humor. Então, isso é depressão, bem caracterizada. O resto são outras situações. Por exemplo, a manifestação depressiva da doença bipolar não chama depressão, mas não é depressão, porque tem outra etiologia, tem outra causa, exige um tratamento diferente. E geralmente acaba tratando tudo igual, né? Então aí, por isso que eu estou falando para você. Primeiro a gente tem de fazer, e aí o poder público pode nos ajudar, fazendo campanhas de esclarecimento, que são extremamente importantes para que as pessoas procurem, muito antes de acontecer alguma coisa grave, já procure antes e procure resolver a situação antes. Mas para isso precisa ter profissionais treinados para fazer isso, né? Zé, permita, Jana, claro. O CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, né? Que cumpre um papel importante, né, das campanhas, e eles, inclusive, acolhem, né, assim no seu seio, no seu bojo, né, que é a proposta do centro, né, de tratar, de cuidar dessas pessoas. Acho que é um caminho. Então, um dos caminhos, por exemplo, o CVV, é um excelente caminho, mas isso também pode ser estendido com uma rede para as igrejas. Não importa qual a denominação que a igreja tem. Porque, claro, vai existir, a gente sabe que existem religiões que são muito mais acolhedoras a essas situações de sofrimento psicológico do que outras. Lá, posso citar a Igreja Católica, a Igreja Mormon, a Igreja Batista, o Centro Espírita, lá do Caritas, vários que eu não vou me lembrar todas agora. Mas eu sei que são instituições que são bastante acolhedoras. E se eles puderem ainda participar de campanhas desse tipo, vai ajudar muito e muito a população, como um todo, né? Claro. Doutor, essa questão de acolhimento, família, amigos, é importante no processo, né? Não é só a medicação, é isso? A medicação tem o seu lugar, e um lugar muito importante. Porque o que se pensava no século XX, já não se pensa no século XXI a respeito das causas das doenças mentais. É muito diferente. Se eu pego uma aula que eu dava em 1999, não é a mesma que eu dou hoje, quando eu falo da etiologia da doença. Porque a neurociência nos trouxe uma forma de elucidar essas questões de uma maneira muito objetiva, que direciona um tratamento cada vez mais eficiente. Eu posso, como eu sou das antigas mesmo, sou veterano nisso, né? Eu me lembro que quando eu fazia diagnóstico de esquizofrenia num paciente, eu estava o condenando por uma situação asilar. Ele ia para um hospital e não ia sair mais. Hoje não. Hoje meus pacientes esquizofrênicos, ou grande parte dos pacientes esquizofrênicos, pode cursar uma universidade, podem casar, pode ter uma vida normal. A única diferença é que precisa tomar um remédio, mas a qualidade de vida melhorou muito, né? Vereador, é importante, né, a gente passar essa informação que dá para viver com essas doenças, né? Justamente. Por isso, então, a importância das campanhas. O poder público tem que frisar. Não podemos falar muito do suicídio, não podemos, porque senão aumenta mais ainda. Olha só, pelo contrário, nós temos que prevenir. Então, esse é o papel muito do poder público. Tem que fazer campanhas, usar os centros de convivência. As igrejas, como o Zé Luiz falou aqui, elas cumprem um papel social importante, mas o poder público, ele falou uma coisa que eu queria frisar, que é também capacitar lá na ponta, no caso, por exemplo, no centro, onde é que essa pessoa vai em primeiro lugar? Se está na casa? Vai no UBS próximo da sua casa. Então, esse médico precisa ser
também capacitado a ter o primeiro procedimento, um procedimento adequado. Porque não adianta chegar lá e falar não ter o procedimento correto para aquela situação específica, entendeu? Existem protocolos, porque se sabe, por exemplo, se chega um indivíduo com risco iminente de suicídio, falar não existe medicamento. Claro que existe. Eu tenho de fazer esses medicamentos, além de toda uma anamnese, todo um diagnóstico e etc., identificar a doença, e existem medicamentos que eu posso fazer. Por exemplo, existe um mito aí, né, ou a falsa ideia que quem mais se mata são depressivos. Não são. A maior parte dos suicídios ocorre com uma doença chamada transtorno de personalidade. E desse transtorno de personalidade, o mais comum é o borderline, ou com instabilidade de humor, do subtipo borderline, ou do ponto de vista impulsivo. Esses que tentam mais suicídio, porque uma coisa é o ato do suicídio, outra coisa são a verbalização das tentativas de suicídio. Se alguém está verbalizando que pretende morrer, ele precisa de um tratamento imediato. E existe muito mais risco quando ele já tentou e não teve êxito. Eu falei de esquizofrênicos. Um esquizofrênico não tratado, por exemplo, ele pode cometer suicídio para fugir dos perseguidores dele, dos perseguidores do delírio, das alucinações que ele tem. Para fugir do sintoma, ele acaba se matando. E sempre de uma forma extremamente violenta. Então, os suicídios não são todos iguais, cada patologia tem um típico suicídio e, em geral, a ideia é que se alguém fala que vai se matar, não, quem quer se matar não fala, vai lá e se mata mesmo. Isso é mito. Ele não conseguiu o êxito de levá-lo à morte por algum detalhe. Mas se ele está falando, não, está falando isso porque quer atenção. Isso não é verdade. Ele pode estar fazendo isso com o intuito de manipular uma situação ou manipular pessoas. Mas isso é uma doença. O fato de ele querer manipular uma pessoa ou os familiares dizendo que vai se matar já é o prenúncio que eu tenho de ficar atento, porque eles podem conseguir. E poderia ser evitado se a gente conseguisse resolver essa questão familiar. Doutor, explica pra gente, suicídios têm causas orgânicas também? Sim. Até algum tempo atrás não se acreditava nessa possibilidade, mas eu vou contar de um trabalho publicado no mês de maio na Revista Brasileira de Psiquiatria, que é um trabalho brasileiro, que foi feito com 1.023 jovens entre 21 e 32 anos de idade. Esse trabalho examinou esse número grande de pessoas para identificar o que se chama síndrome metabólica, que é uma doença orgânica, que cursa com aumento da pressão arterial, aumento do colesterol, do triglicérides, aumento da circunferência abdominal e aumento de peso. Dessas 23 mil pessoas, 24,3% delas tinham síndrome metabólica, sem ter sido diagnosticada anteriormente ou sem nenhum sintoma, mas estava em andamento. Dessas 24,3% de pessoas, 13,5% tinham transtorno de ansiedade generalizada. 7,5% tinham doença depressiva. 3,9% tinham transtorno bipolar. E 10% delas tinham risco de suicídio, através de uma doença orgânica, que é a síndrome metabólica. Por que está havendo esse consenso agora do entendimento dessas questões? É porque, nesse século, né, se identificou que processos inflamatórios no endotélio dos vasos levam a essas situações de síndrome metabólica e estresse oxidativo, alterações de substâncias dentro do corpo, que
levam à depressão e é causa de doenças psiquiátricas. Quer dizer, o êxito de um suicídio acaba ocorrendo pela motivação eminentemente orgânica, de uma coisa que é simples. E olha, que esse trabalho foi feito com pessoas de entre 21 e 32 anos de idade, que não é uma faixa que eu tenho muitos casos de síndrome metabólica, porque a síndrome metabólica é mais comum depois dos 40, dos 50 anos. Estou falando de jovens, já com essas manifestações. Ora, se eu faço um trabalho público de falar para essas pessoas não beber, evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, diminuir refrigerantes e etc., e principalmente fazer exercício físico, eu tenho uma redução até da possibilidade de suicídio. E também vai ser uma economia muito grande para o sistema de saúde, porque a síndrome metabólica consome cardiologista, exames de laboratório, muitas vezes internação, possibilidade de infarto, trombose pulmonar, uma porção de coisas desse tipo. Então você veja, na verdade não existe essa dicotomia mente e corpo, tudo é uma coisa só, que funciona também integradamente. Eu não sei se você provavelmente já deve ter tido gripe, alguma coisa assim. Os primeiros sintomas de uma doença física são manifestações psicológicas e não ao contrário. Os trabalhos modernos têm mostrado isso. Com a gripe, você começa a ter uma síndrome chamada anedônica, falta de vontade de fazer as coisas, quer ficar só deitada, meio tristinha, e depois disso que você desencadeia os sintomas de coriza, dor no corpo, febre, etc. Então, as primeiras manifestações de doenças físicas já começam através de manifestações psicológicas. Por isso que também, no passado, esse engano, né, que o indivíduo estava numa situação psicológica ruim e ia desencadear doenças físicas, mas é o contrário. Mas qual o mecanismo que faz isso? Um corpúsculo que tem dentro das células que se chama mitocôndria, que qualquer situação de desequilíbrio bioquímico, eles fabricam menos energia, e essa menos energia vai gerar primeiro o sintoma psicológico, com um alerta, depois vem a doença física. Olha só. Vereador, tudo isso que o doutor falou, a gente vê a importância da política pública para tudo, né? Para o bem-estar físico da pessoa, né? É importante a gente ressaltar isso, né? Importante ressaltar. E aí eu quero responder com uma pergunta até para o doutor. Nós temos na rede pública municipal, que eu saiba aqui no nosso município, dificuldade na contratação, Jana, do profissional. Hoje, por exemplo, são 6 médicos psiquiátricos. É suficiente. Para uma população de quase 500 mil habitantes. Embora nós temos os equipamentos que eu já falei, mas o psiquiatra, esse que é treinado, formado, que estuda essa causa, são 6 apenas. Como é que nós temos que resolver isso? É possível com 6? Não, com 6 não é possível. O que minimizaria o problema é se treinando nos postos de saúde os médicos para o primeiro atendimento. E depois tendo um serviço de acolhimento a essas pessoas. Pode até contar com equipamentos do Estado, alguma coisa assim, para ampliar esse número, fazer convênios, etc. Entendi. Mas o que precisaria mesmo, eu acho que é a porta de entrada desses pacientes. A porta de entrada é o posto de saúde, né? Eu acho que o treinamento aí, então, a capacitação é importante. Mas, por outro lado, eu vejo assim, como gestor, nós temos dificuldade para contratar. Abre-se concursos públicos, não tem inscrições suficientes. Às vezes, o profissional ele se inscreve, até passa no concurso, e ele vai observar, por exemplo, o rendimento, o ganho desse profissional. 20 horas aulas semanais aí. Um profissional desse, tem lá um teto que a prefeitura, que todo gestor, não estou falando só aqui em Mogi das Cruzes, mas aqui no nosso quintal, que é Mogi, é insuficiente. Então, nós, a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Saúde, tem dificuldade de manter esses profissionais
na rede pública. Aí que a gente, no ano passado, aliás, há 4 anos, nós aprovamos a lei, a parceria público-privada, né? Que é um importante instrumento para contratar através de uma organização de saúde. E eu acho que o caminho aí, Zé, para que a gente amplie o número, por exemplo, de médicos na cidade, deve passar pela parceria público-privada, que é a junção do poder público com o poder privado. Eu acho que aí pode ser um caminho para a gente diminuir e atender melhor os nossos pacientes em relação à saúde mental, minha opinião. Doutor, com relação a descanso, sono, né? É uma questão importante aí. Como é que afeta a saúde mental das pessoas? É muito simples. A doutora Maica, que o sobrenome é impronunciável, que só tem vogais, ela trabalhando na Universidade de Rochester, lá em New Jersey, ela fez um trabalho interessantíssimo. Ela pegava ratos e colocava anilina no cérebro dos ratos e os anestesiava. E se percebia que essa anilina desaparecia. Ou quando o rato estava anestesiado, ou quando ele dormia. Ela conseguiu filmar isso dentro do cérebro. Então, e depois ela deu mais um passo. Ela começou a injetar uma substância que é uma proteína que causa o mal de Alzheimer, que é um beta-amiloide, e faz com que o sono você consegue limpar o cérebro. Por que isso? Porque ela descobriu que o sistema linfático, que é o repositário do lixo do nosso corpo, que depois passa para o rim para ser expulso, ele também chega ao cérebro, porque se achava até então, até poucos anos atrás, que ele parava na entrada do crânio. E ela descobriu esse sistema, chamado glifálico, dentro do cérebro. E é ele que faz essa limpeza. Então, isso só acontece quando você está dormindo. Então, o cérebro é limpo quando você dorme. Se você quiser passar numa prova, por exemplo, você tem de dormir bem, não só estudar bem. Estudar em ciclos de 40 minutos, que é o ideal, descansar e dormir bem. Porque o processo de memorização também ocorre durante o sono. Então, se o meu cérebro é limpo, eu tenho essa potencialidade de repousar meu cérebro, grande parte das situações da minha vida se resolve. A gente já falou sobre bastante temas, mas a gente precisa encerrar, então vou pedir as considerações finais de cada um dos convidados, começando então, doutor José Luiz. Eu queria só lembrar o seguinte, que existem fatores de risco para o suicídio. Esses fatores de risco são o indivíduo de sexo masculino, geralmente desempregado, solteiro, que aconteceu algum abandono na vida, ou morte de um parceiro, ou ainda uso constante de drogas, ou ainda uma doença psiquiátrica, que pode ser uma doença depressiva, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno de personalidade, estresse pós-traumático e etc. Então, isso são fatores de risco que a gente tem de se levar em conta, como também tem de levar em conta um passado por exemplo, de assédio nas mulheres, assédio moral ou assédio sexual, bullying dos meninos na escola ou burnout no indivíduo, no trabalhador. Mas eu queria ressaltar que essas questões não são só suficientes para o suicídio. Como eu já disse anteriormente, isso é a ponta do iceberg. O que faz o indivíduo a ter essas situações e sofrer essa situação é a resiliência que ele tem, a capacidade de resiliência. E a capacidade de resiliência está ligado às substâncias que controlam isso, a capacidade que eu tenho de reagir e me reencontrar na vida após um evento traumático. Isso que é resiliência. É como se fosse uma viga de aço que eu entorto e quando cessa a pressão ela volta ao normal. Então, a resiliência é isso. E é modulado por uma substância chamada neuropeptídeo Y e fator neurotrófico derivado do cérebro.
através de um gene, é o 5-HTP. Então vocês vejam, isso não é um fato psicológico que me faz mais ou menos resiliente, como se pensava antigamente, porque o termo vem da psicologia. Mas hoje se sabe que tem toda uma estrutura bioquímica que começa na hipófise, no hipocampo e vai até a adrenal, que é um grupo de substâncias que vão produzir maior ou menor resistência em cada um. Muito bem. Vereador? Olha, Jana, é um tema assim bastante intenso, né? Que pode ser mais explorado. Eu quero agradecer, inclusive, ao Dr. Zé Luiz por reservar um tempo na seus afazeres do dia a dia para gravar, para a gente apresentar esse tema para a sociedade mogiana. E a Câmara tem esse papel de levar a informação, de compartilhar a informação. E através da Câmara em Debate, sobre a sua regência, Jana, tem levado infinitos temas. E esse é tão importante. Para concluir, a campanha de valorização da vida, ter campanhas mostrando como você pode ser cuidado, como você pode ser levado no seio da sociedade para você sair dessa situação que às vezes te leva, o único caminho é o suicídio. Não. Tem solução? Tem solução. Basta procurar o meio adequado para que você possa ser tratado. Certo, muito obrigada pela presença. Agradeço também a você, telespectador, e até o próximo Câmara em Debate.